Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana e eu estou aqui na cidade de São Paulo fazendo a cobertura do lançamento Os Paradoxos da Justiça. É um livro lançado aí pelo professor Marcelo Semer, que tem a ajuda, né, do professor bastante conhecido, né, o Pedro Serrando, e também conta com a participação, né, da professora Natália França. Trata-se aí de um livro, né, para debater sobre o judiciário, né, e o papel dele dentro da política. Vale muito a pena, né, ver o vídeo, mais do que isso, vale a pena comprar o livro aí, né, do professor Marcelo Semer. Então, fique aí com a gente e acompanhe como que foi o lançamento, né, do livro Os Paradoxos da Justiça. Eu estou aqui com o professor Marcelo Semer, né, que é o autor, né, do livro. Está aqui na livraria aí para debater o conteúdo e tudo mais. E, professor, primeiramente, como que você vê esse debate hoje, principalmente na conjuntura nacional, sobre o papel do judiciário e a política? Bom, a gente tem dois grandes movimentos aí. O primeiro deles é que o judiciário tem se empoderado em vários lugares do mundo, não é só no Brasil, aumentado o espectro de atividades, né? E de outro lado também tem esvaziado, tem esvaziado muito o caráter da política, porque os próprios políticos recorrem ao judiciário com frequência. O problema é saber até que limite que o judiciário pode intervir e até que limite que o judiciário não pode. Né? O limite do judiciário pode ser o máximo que ele realize os direitos previstos na Constituição, de modo que os direitos fundamentais não sejam desabrigados. Mas ele também não pode tomar atitude eminentemente política, porque não tem legitimidade para isso. E, professor, um debate que tem que ser feito é sobre o STF. E a gente escuta bastante sobre o STF e muitas das vezes o ouvinte escuta muita abobrinha também sobre o STF. Como que você vê esse debate sobre o Supremo Tribunal? Eu acho que o problema hoje é que o debate está contaminado desde que o STF teve que se opor à opressão, né, do governo Bolsonaro. Desde o momento que o governo Bolsonaro resolveu atacar o Supremo, o Supremo acabou se colocando numa posição de autodefesa, né? E dado a opinião extremamente polarizada que nós estamos vivendo hoje no país, né, de acirramento dos ânimos, isso acabou levando para o STF. Então, hoje em dia, cada vez que o STF condena alguém em atos antidemocráticos, condena, por exemplo, os casos do 8 de janeiro, ele é tirado como um tribunal que não funciona, que age perseguindo, etc. E tal. Isso não tem nenhum sentido. Há várias coisas para discutir dentro do Supremo, principalmente a questão do que é competência do Supremo, o que não é competência do Supremo, a questão do timing do julgamento do Supremo, quando ele se arrasta, quando ele não vai. Tem uma série de questões para discutir. O problema é que as críticas que estão sendo feitas ao Supremo são críticas feitas pelas suas virtudes, não pelos seus vícios. Há vários vícios, mas as críticas mais agudas são pelo fato de ele estar cumprindo seu papel. E, professor, eu queria então que você respondesse: é possível, né, fazer, ser crítico ao STF sem cair nessa lógica antidemocrática, né, de alguns grupos, como o senhor chama de extremista? Sim, é possível. Uma questão muito importante para se criticar o STF, por exemplo, é a desconstrução que ele tem feito da jurisprudência trabalhista. Ele tem tomado para si fragmentar ou estilhaçar a jurisprudência dos tribunais de trabalho, sobretudo com relação à questão da terceirização, da pejotização, enfim, sem lastro para isso. Isso é uma crítica que se faz bastante
ao judiciário. E não tem nada a ver com as críticas, digamos assim, dos extremistas sobre o judiciário. Há uma discussão também a se fazer com relação à aceitação assim, de um populismo penal. Então, recentemente, o judiciário, o Supremo, que já havia decidido que não era possível a prisão em segundo grau antes de terminar os recursos, agora decidiu que é possível a prisão em primeiro grau do Tribunal do Júri. Há muitas críticas a se fazer ao Supremo Tribunal Federal, ele esvaziou totalmente a ideia do juiz de garantias. Há muitas críticas a serem feitas, mas nenhuma delas tem a ver com a crítica dos extremistas. A crítica dos extremistas, na verdade, são elogios ao Supremo. Então é isso aí, obrigado, professor. Eu estou aqui com a Natália França, né, que vai estar na mesa, que ajudou aí a escrever o livro. E, Natália, primeiramente, qual que é a importância, né, de fazer um debate sério, no seu entendimento, sobre o papel do judiciário e dentro aí da política, principalmente da conjuntura nacional? Perfeito. A oportunidade desse lançamento do livro do professor Marcelo Semer, que ao mesmo tempo é um lançamento e um pedacinho de debate feito pelo Grupo de Pesquisa Sistema de Justiça e Estado de Exceção da PUC, que coordeno e tem como líderes o professor Pedro Serrano, que você acabou de conversar, e o professor Luiz Manuel Fonseca Pires, tem justamente por objetivo trazer umas discussões difíceis, aquelas discussões limiares. É um assunto muito político para o direito e muito jurídico para a política, que é um assunto de meio, né, do meio do caminho. E é justamente esse assunto de trazer o poder judiciário visto como um agente da exceção, então um agente do autoritarismo, não ele no geral, né, mas infelizmente em vários países, inclusive no Brasil, tem acontecido isso de uma forma mais frequente que se torna patológica. Então isso deve ser objeto de estudo, tanto da ciência política quanto do direito. E dentro do direito essa análise tem que ser séria, tem que ser por de dentro, né, do Poder Judiciário, que foi brilhantemente feito pelo professor Marcelo Semer, que é justamente desembargador do TJ de São Paulo, que tem essa visão criminal, né, do ponto de vista criminal, por sua atuação profissional e por seu estudo também, porque ele é mestre e doutor nessa área. Então, um grupo de pesquisa que já tem por objetivo discutir essa ação política, num mau sentido, do Poder Judiciário, também ganha bastante com essa discussão da publicação recente do professor Marcelo Semer, que é um grande amigo do grupo de pesquisa e está sempre sendo convidado a participar de vários dos nossos eventos. E, Natália, hoje, né, se debate muito sobre o papel do STF na conjuntura política nacional. E muitas das vezes, no meu entendimento, né, existe um debate bastante raso e pouco aprofundado, né, e a gente sabe quais são os objetivos políticos, né, em torno disso. Eu queria que você falasse um pouco, né, como você vê essa discussão. Perfeito. Precisamos lembrar, primeiramente, que o STF no Brasil ele tem uma função dúplice, né? Ele tanto é uma instância do Poder Judiciário mesmo, então ele vai revisar por casos que vão chegando lá da primeira instância, segunda instância, até chegar nele, e ele também é uma corte política, que é uma corte de defesa, corte constitucional, que a gente chama que é a corte de defesa, como pensada pelo Kelsen, de defesa da Constituição, de forma política mesmo. Então ele tem esse dever institucional de defesa política da Constituição de 88. E isso acaba sendo um papel que merece muita crítica. E crítica aqui no bom sentido, crítica de a academia apontar erros, a academia apontar acertos, esse sentido de crítica. É o papel precípio da academia realizar esse tipo de análise. E é comum que se analise essa atuação do STF com relação a aparente desequilíbrio entre poderes. Então, quando há, por exemplo, legislação, emendas constitucionais e tal, que são sustadas, que são suspensas pelo STF de alguma forma, que aí dá aquela impressão de que os poderes estão se debatendo entre si, mas, sobretudo, quando há aquele que deveria ser o escudo último da Constituição, que é o STF, há uma quebra da própria Constituição. Então, quando nós falamos de a crítica a respeito do STF, ela tem que se dar nesse nível, né? Nesse nível acadêmico, nesse nível de atuação, e não ao ponto de deslegitimá-lo, dizendo que não deveria existir ou que a atuação é 100% deslegítima e que deveria ser uma outra força que deveria comandar o país ou algo do gênero. Não há um comando do país pelo STF, é uma proteção política da Constituição que deve ser uma defesa. E aí, se o caso de acontecer de o próprio STF decidir contra a Constituição, isso daí tem que ser alvo de extremas críticas, como bem faz o professor Marcelo Semer e o professor Pedro Serrano em toda a sua carreira acadêmica. Então é isso aí, obrigado, Natália.
Eu estou aqui com o professor Pedro, está aqui no evento do livro, né, que vai debater judiciário e política. E professor, frente aqui à conjuntura nacional que nós estamos vivendo, qual que é a importância de se debater seriamente sobre esse tema? É muito relevante porque, na realidade, desde a Segunda Guerra Mundial, que nós passamos a ter o constitucionalismo rígido, né, do pós-guerra, em que as constituições estão, vamos dizer, juridicamente acima do poder político, o que significa dizer um sistema em que juridicamente os direitos são superiores ao poder político. O papel do judiciário cresceu muito de papel no ambiente social dentro das democracias, e aqui no Brasil não é exceção. A Constituição de 88 é tributária desse constitucionalismo rígido pós-guerra, e aqui também o papel do judiciário se dilargou, e nós estamos tentando aprender com isso. Uma democracia recém-nascida, estamos aprendendo quais os limites disso, como deve funcionar, etc. E professor, hoje se debate muito sobre o papel, por exemplo, do STF, e muitas das vezes é debatido pelo menos no meu entendimento, de uma maneira rasa. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse debate que existe em torno do STF. Sim, o primeiro que assim, existem críticas ao STF, ao comportamento dos ministros. Isso é corrente na democracia. O STF dá a estrutura do judiciário, é quem decide por último, e o judiciário é quem decide por último no sistema. Então é uma decisão definitiva no sistema. Não há como você mudar a decisão do judiciário dentro do sistema. Então a única forma que você tem de corrigir decisões equivocadas, jurisprudências que representem erro em relação à Constituição é fazendo a crítica. Gera-se aí um constrangimento epistemológico, o judiciário muda de caminho, assim no mundo todo democrático. Então criticar o judiciário é normal. O que é anormal é uma crítica ao judiciário, como é feito muitas vezes crítica à democracia por parte de extremistas que visam não melhorar o judiciário, mas visam destruí-lo. Visam destruir a Constituição e o controle de constitucionalidade. Então nós temos que ter crítica da crítica. Nós temos que compreender a finalidade e a natureza da crítica. Ela interessa para a democracia quando for para corrigir e melhorar. Quando for para destruir, não, porque destruir o STF é destruir a Constituição, destruir a democracia e a civilidade na nossa sociabilidade. Então é isso aí. Obrigado, professor. Obrigado.